crescente de credibilidade do país e uma piora de todos os nossos indicadores sociais. Eu venho aqui hoje, esse debate da Band, representar não um partido político ou uma coligação de partidos, mas um sentimento crescente na sociedade brasileira que quer ver o governo reconciliado com a nossa gente, um governo que olhe para o futuro, um governo que seja generoso, que não caia nessa armadilha da divisão do Brasil entre nós e eles, entre norte e sul. Eu acredito muito que nós podemos ter um governo que una a eficiência com a decência, que tenha coragem para manter o Brasil numa rota de crescimento, resgatando a credibilidade que nós perdemos. Eu me preparei ao longo desses últimos 30 anos, não para fazer o governo de um partido político, mas um governo que tire o Brasil da lanterna de crescimento econômico e dos piores indicadores sociais de toda a nossa região. Estou aqui para apresentar as nossas propostas. Concluída esta apresentação inicial dos dois candidatos, a partir deste momento começa o confronto direto entre Aécio Neves e Dilma Rousseff. Veja como serão as regras previamente acertadas com os assessores de campanha. Cada candidato terá a oportunidade de fazer 6 perguntas ao adversário, seguindo a ordem sorteada previamente. No primeiro e no quarto blocos, cada um fará uma pergunta. No segundo e terceiro blocos, serão 2 perguntas para cada candidato. O tempo definido para as questões é de 1 minuto. Para a resposta, 2 minutos. Réplica e tréplica terão 1 minuto cada. Uma comissão presente na emissora vai analisar os pedidos de direito de resposta se porventura eles surgirem. Ficou acertado com as assessorias dos candidatos que só serão consideradas as solicitações em caso de ofensa pessoal feita na última participação de cada bloco. Pela ordem do sorteio, quem faz a primeira pergunta é a candidata Dilma Rousseff. Candidato Aécio, vocês na oposição votaram contra a CPMF. E, com isso, a saúde brasileira perdeu 260 bilhões de reais. Quando o governo de Minas foi dirigido pelo senhor, vocês não cumpriram o que manda a Constituição, que é destinar um mínimo para a saúde. Desviaram em torno de 7,6 bilhões de reais, é o que diz o Tribunal de Contas do Estado, da saúde. E aí eu pergunto para o senhor foi contra o Mais Médicos. Agora, a sua proposta para os Mais Médicos inviabiliza concretamente o programa Mais Médicos. Eu pergunto para o senhor, o que o senhor acha da minha proposta de criar o programa Mais Especialidades? Candidata, lamento que a senhora esteja tão desinformada. Na verdade, todas as nossas contas, inclusive os investimentos em saúde, foram aprovados pelo Tribunal de Contas. Porque a senhora se lembrará que antes da regulamentação da emenda 29, que infelizmente o seu governo demorou muito a conduzir no Congresso Nacional, cada estado definia com muita clareza quais eram os investimentos na saúde, como fizeram os governos, por exemplo, do PT. O governo da senhora, por exemplo, chegou num determinado momento a considerar os investimentos no Bolsa Família como investimentos em saúde. Na verdade, candidata, Minas Gerais é reconhecido pelo Ministério da Saúde do seu governo como o estado que tem a melhor qualidade de saúde de toda a região sudeste. A grande verdade é que o governo federal vem diminuindo a sua participação ao longo dos últimos 12 anos no financiamento da saúde. Na verdade, quando o governo do PT assumiu, não era ainda a senhora, era o presidente Lula, 56% do conjunto dos investimentos em saúde pública vinha do governo federal. 12 anos se passaram, hoje são 45%. Candidato, eu vou lhe dizer algo de forma muito clara. Eu vi uma declaração que a senhora deu outro dia, de que, olha, esses tucanos veem uns bons projetos e querem continuar. É claro que nós queremos, os bons projetos estão aí para serem continuados. Ninguém é dono de bons projetos. O Bolsa Família vai continuar, porque vocês o continuaram e unificaram a partir do Bolsa Escola, do Bolsa Alimentação. O que eu quero no Brasil é mais saúde, candidato, com mais investimentos do governo federal.
Essa proposta que a senhora apresenta dos mais especialidades é a nossa proposta. Agora, eu lamento que a senhora tenha cuidado disso ou se preocupado com isso no momento em que seu governo termina. Não cuidou disso nos últimos 12 anos. Na verdade, a impressão que eu tenho, candidato, é que nós temos aqui 2 candidatos de oposição. Nós não temos um candidato de continuidade. Quem vê a sua campanha acha que a senhora não governou o Brasil ao longo de todos esses anos. Lamento que não tenha feito, ao longo do seu mandato, aquilo que se propõe fazer agora. Quem vê agora as suas propostas pensa que o senhor é um candidato da situação, porque as únicas propostas sociais que o senhor apresenta é a continuidade dos meus projetos. No que se refere à saúde, pode-se entrar no site do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e lá vai estar claro que o governo de Minas foi obrigado a assinar um termo de ajustamento de gestão e que considerou-se que vocês desviaram em torno de 7,6 bilhões de reais da saúde. Aliás, em Minas Gerais, vocês não cumprem os principais programas que existem. O SAMU, por exemplo, vocês têm um dos piores desempenhos, o 3º pior desempenho. O SAMU, que é um sistema de transporte de urgência de pessoas que são feridas nas ruas, vocês só têm em 28% dos municípios e 45% da população não tem SAMU. Como é que eu posso acreditar que o senhor vai fazer o mais especialidades? Candidata, eu não sei quem tem lhe dado esses números. Não repita aquela oposição tão desqualificada que o PT fez ao nosso governo. A senhora repete os mesmos números, não são verdadeiros, candidata. Aliás, não falar a verdade se tornou uma tônica da sua campanha desde o primeiro turno. Nós temos propostas, sim, apresentadas e debatidas com enorme intensidade no Brasil afora. O Ministério da Saúde do seu governo é quem diz que Minas Gerais, governada por mim, tem a melhor qualidade de atendimento de saúde de toda a região sudeste. Nós vamos aumentar, por exemplo, o programa Saúde da Família, que o seu governo abandonou, um programa extraordinário criado no governo do presidente Fernando Henrique. Vamos tratar de formar mais médicos no Brasil. E em relação a mais médicos, o que nós não podemos aceitar é essa discriminação odiosa em relação aos médicos cubanos, que recebem cerca de 1/3 do que recebem os médicos de outros países. Vamos cuidar das santas casas, candidata. Vamos reajustar a tabela do SUS. Vamos cuidar com seriedade da saúde. Candidato Aécio Neves, agora é o senhor quem faz a pergunta. Candidata, desde o primeiro turno, a sua campanha tem sido marcada pelos ataques, pelas ofensas, pelas mentiras. Foi assim com Eduardo Campos, foi assim com Marina e tem sido assim comigo. Em verdades nas redes, em verdades na sua propaganda eleitoral. A senhora diz que eu vou acabar com a Bolsa Família. E a senhora sabe que nós não vamos acabar com o Bolsa Família. A senhora diz que nós vamos privatizar os bancos públicos. A sua campanha alardeia isso por toda parte. A senhora sabe que isso não vai acontecer. Nós vamos profissionalizá-los. A senhora cita indicadores em relação a Minas Gerais, seja em relação à mortalidade infantil, à criminalidade, que não são verdadeiros, candidata. Nós estamos aqui nos apresentando a todo o Brasil para debater o futuro, para apresentar propostas, para tentar dar às pessoas novamente esperança em relação ao que vai acontecer com os seus filhos. A senhora não se arrepende, candidata, de ter feito uma campanha com ataques tão violentos e tão cruéis no primeiro turno contra os seus adversários? 2 minutos. Candidato, eu acho que quem faz ataques cruéis é o senhor. E acho que o senhor distorce todos os fatos e distorce a realidade. Vocês fizeram, e dizem que foram os pais do Bolsa Família, quando fizeram um programa que não é compatível com o tamanho do Brasil, não tem escala nem dimensão. Fizeram um chamado Bolsa Escola que tratava apenas de 5 milhões de pessoas. O Bolsa Família trata de 50 milhões de pessoas. É completamente diferente. Nos bancos públicos, não sou eu que estou dizendo. O seu candidato a ministro da Fazenda, ele vai a público e diz o seguinte: temos de mudar os bancos públicos e no final não sei o que vai sobrar. E coloca um conjunto de mentiras, candidato, sobre os bancos públicos. O BNDES é o 3º maior banco público do Brasil. O BNDES só está atrás do banco alemão e do chinês. O BNDES empresta para a indústria e para a infraestrutura. Das 1.000 maiores empresas, 753 são empresas em que o BNDES investe. O Banco do Brasil é o banco que faz toda a política
para o setor agrícola. Dos 180 bilhões, que hoje vão ser emprestados, 180 bilhões. Quem faz a maior parte do crédito, tanto para o agronegócio quanto para a agricultura familiar, é o Banco do Brasil. A Caixa, candidato, eu fico impressionada. Vocês quererem reduzir o papel da Caixa no setor habitacional, no financiamento habitacional. Sem a Caixa, não tem Minha Casa Minha Vida. Então, é fantástico. Vocês têm 2 pesos e 2 medidas. Nunca fizeram programas sociais quando puderam. Sempre deixaram a desejar. É o caso da saúde em Minas, que vocês devem 7,6 bilhões para a saúde. Não é verdade, candidata. A senhora falta com a verdade. Ninguém deve nada para a saúde. Nós temos a melhor saúde da região sudeste, segundo o seu governo. E vou lhe dizer algo que talvez a senhora deve saber, mas talvez não queira admitir. O maior programa de transferência de renda da nossa história contemporânea não foi o Bolsa Família, fruto do Bolsa Escola, do Bolsa Alimentação. Foi o Plano Real, foi a estabilidade da moeda, que vocês combateram com toda a força. A senhora deturpa aqui palavras do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga. O que nós vamos dar é transparência aos bancos públicos. Hoje, o Tesouro deve à Caixa Econômica Federal, candidata, 10 bilhões de reais, porque a Caixa não está conseguindo, aliás, a Caixa está pagando com seus recursos próprios até o Bolsa Família. Os subsídios adequados para Minha Casa Minha Vida vão avançar no nosso governo, inclusive na faixa onde o seu governo não avançou, que é na faixa até 3 salários mínimos. Eu vou dar transparência aos financiamentos, o que o seu governo não vem dando. Candidato, eu acho fantástico a sua forma de colocar as questões. Não coloca no meu governo reconhecimento do governo de Minas. O governo de Minas está claramente caracterizado pelo próprio Ministério da Saúde, no caso do SAMU. Eles são o 3º pior estado e são a 3ª maior economia em termos de estado no que se refere ao atendimento de urgência do SAMU, algo que é fundamental. Além disso, candidato, vocês, quando o seu candidato a ministro da Fazenda entrou no governo, vocês estavam com uma inflação, com uma dívida, aliás, de em torno de 28%. E ele saiu do governo com uma dívida de 60%. O senhor tem a 2ª maior dívida, é recorde, a 2ª maior dívida dos estados brasileiros é o estado de Minas Gerais, governado pelo senhor. Chegamos ao final do primeiro bloco. Logo após o intervalo, uma nova rodada de confronto direto entre os candidatos. Eleições 2014, você decide na Band.